Graça e paz, uma boa noite. Deus abençoe você, querido ouvinte da Palavra de Deus, intercessor, intercessora, que busca Deus em oração. E eu creio que o Senhor nos ouvirá, porque nosso Deus é um Deus que ouve e responde. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nem dignos somos, mas Ele se atenta para o clamor do seu povo. A palavra de Deus diz em Jeremias: clama a mim, respondeste-eis e anunciaste-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Olha aí, coisas grandes e firmes que não sabe. Deus vai nos surpreender, queridos. Deus irá nos surpreender, creia nisso. Toda vez que nós nos prostramos, toda vez que inclinamos o nosso coração para o Senhor, Ele nos surpreenderá. Aleluia. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar com Ele, para orar juntos em concordância. Por isso eu te convido, ore comigo agora. Iremos dar início com oração, pedindo a direção do nosso Pai Celestial. Deus eterno e soberano Pai que está nos céus, diante da Tua presença, ao qual estamos, meu Deus, não somente eu, mas todos que neste momento, Senhor, estão em concordância na oração. Todos, meu Deus, que estão acompanhando agora, Pai. Ô Senhor, a oração, eu te peço que o Senhor incline os Teus ouvidos para ouvir o clamor que essa mãe, esse pai, esse jovem, meu Deus, Senhor, esta mulher, Senhor, este adolescente clama, meu Pai, a Ti, Deus. Ouve o clamor deste homem, meu Deus. Ouve, Senhor, o clamor deste idoso, desta idosa. Ouve o clamor deste que encontra-se doente, meu Deus. Se compadece e entra com intervenção divina de uma forma sobrenatural. Acabamos de citar a Tua palavra, Senhor, que se nós clamarmos, Senhor, o Senhor nos responderá, Senhor. E o Senhor agirá com milagre sobrenatural. Nós cremos, por isso nós falamos, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor passe o Teu sangue sobre nós. Passa, Jesus, o Teu sangue nos purifica. Reconhecemos que não somos merecedores de tão grandes benefícios, meu Pai, mas o Senhor tem prazer. O Senhor está sempre em prontidão, disponível, pronto para atender o clamor daqueles que invocam. Porque, Senhor, aqueles que estão invocando o Teu nome sabem muito bem que o Senhor é a única saída. Que o Senhor é o único, Senhor, que tem poder de resolver soluções impossíveis, que o homem não consegue, mas Tu és o Deus poderoso, onisciente, onipotente, Senhor, onipresente, meu Pai. Ah, Senhor, não existe barreiras, não existe fronteiras. É por isso que nós oramos também, Senhor, por todas as nações. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor contemple com a Tua misericórdia e estenda a Tua graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie socorro do alto, Senhor. Ó Deus, que o Senhor cancele toda ação das trevas contra as nações, cessando toda guerra, Senhor. Cessando toda tempestade, meu Pai. Ó Senhor, acalma, Senhor, todo levante, meu Pai, todas as ondas impetuosas. Tu és Deus que acalma. A Tua palavra nos declara que os discípulos disseram, Senhor, meio surpreso diante do que eles viram e ouviram, o Senhor ordenar que o mar se acalmasse e o vento também. E eles falaram: quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? És o Senhor poderoso, o dominador de toda a gente, o Criador dos céus e da terra, o Salvador do mundo. É o Senhor,
O Senhor tem um domínio e o controle sobre tudo e todos, meu Deus. Todos nós pertencemos ao Senhor. A tua palavra nos diz que teu é o céu e a terra e tudo que nela há. Nós cremos nisso, meu Pai. Nós cremos sim, ó Deus. Por isso já agradecemos em saber que o Senhor está no nosso meio. Que o Senhor é o Emmanuel, Deus conosco, meu Deus. Louvado seja o teu nome. E a tua palavra nos declara ali em Romanos 8, a partir do 33, que se o Senhor, Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Senhor, nós, Senhor, jamais abriremos mão da tua companhia, Senhor. Jamais, nunca abriremos mão. Estaremos contigo, Senhor, sempre e eternamente. Pedimos, meu Deus, a tua bênção agora sobre todos que estão a me ouvir. Pedimos a tua bênção, meu Pai, sobre todos os inscritos neste canal. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nos nossos corações a tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra traz vida, a tua palavra produz cura, a tua palavra nos traz libertação, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós, Senhor, nos atentamos e ouvimos, é como diz em Jó: se o ouvirem e o seguirem, acabarão seus dias em bens e os anos em delícia. Nós cremos na tua palavra, por isso falamos, meu Deus, e tomamos posse, que haverá, Senhor, tempos, Senhor, de milagres, Senhor. Haverá um novo tempo nas nossas vidas, Senhor. O Senhor realizará um sobrenatural, porque estamos buscando isso, Senhor. Agora apresentamos as nossas vidas. Eu peço a você, querido ouvinte, se coloca agora no altar do Senhor. Senhor, vem nos usar. Queremos ser contribuintes para o milagre. Conte conosco, Senhor. Nós queremos declarar agora: conte conosco, Espírito Santo. Nos conduza, nos envie. Ministre no nosso coração a palavra rema, que a pessoa que está desesperada, a pessoa que está aflita, a pessoa que está, Senhor, enferma, Senhor, não encontra uma saída, o Senhor possa nos usar para levar a tua palavra. Faz de nós, Senhor, canal abençoador, Senhor. Ô Senhor, eis-nos aqui, pode contar conosco. Em nome de Jesus é o que nós oramos e já agradecemos. Você pode dizer isso: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo, pode contar comigo. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Você pode dizer isso? Você pode? Ó Senhor, conta conosco. Conta conosco, Senhor. Encontre em nós disponibilidade e prontidão para te servir de todo o nosso coração. E já agradecemos, porque eu sei, Deus, que o Senhor se atenta para os humildes. E um coração sincero diante do Senhor, o Senhor jamais desprezará. Por isso, meu Pai, nós nos ofertamos ao Senhor. Pedimos a tua bênção para esta série agora, Senhor. Pedimos que o Senhor, Deus, faça além daquilo que da expectativa humana. Nós pedimos, Deus, e toma o teu lugar, que as nossas mentes estejam cativas à voz do teu Espírito Santo. E já agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você concorda comigo dizendo: amém, graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. E aí, você já deu o seu like? Ainda não? Faça isso agora. Dê o seu like. Se inscreva, você que ainda não se inscreveu. Você que é a primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das lives, dos vídeos. E o YouTube vai te notificar, tá certo? Nós trabalhamos com séries todas as segundas-feiras, Deus assim nos permitindo. De hoje a 8 estaremos de volta. Temos a oração da noite todas as sextas-feiras, às 0 hora.
As segundas é às 20 horas. E tem a oração da manhã. A oração da manhã é às 6 horas da manhã, todas as quartas-feiras. Amém? A oração da meia-noite, conforme eu havia dito, às sextas-feiras, 0 hora. Amém? Então é segunda, quarta e sexta. Amém? E que Deus assim em Cristo continue nos abençoando. Então depois você vai lá e assiste, né, a primeira parte dessa série. Você pode contribuir para um milagre. Glória a Deus por isso. Deus colocou assim no meu coração essa palavra que eu vou estar passando para você agora. Mas antes eu quero que você compartilhe aí para os seus grupos no WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, coloca no seu status e vamos aproveitar já essa temática e deixar ser colaboradores para que o Senhor faça milagre na vida de outras pessoas. Então, dessa forma, compartilhando, você já está contribuindo para que o milagre chegue na vida de outras pessoas. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, a fé cresce, ela toma posse. E a Bíblia diz que tudo é possível àqueles que creem. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós buscamos ao Senhor, porque nós cremos nele. Nós cremos nele, amém? Eu creio no Senhor, e você? A palavra de Deus está aqui em 2 de Reis, no capítulo 3. Aqui Deus faz um milagre sobrenatural. Aqui o título diz que Eliseu, ele salva 3 reis e os seus exércitos. Nessa época, Jorão, filho de Acabe, estava reinando sobre Israel, lá em Samaria, né? E Josafá, que é o rei de Judá, lá em Jerusalém. Jorão, né, que vamos falar mais assim dele, Jorão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Herdou do seu pai e da sua mãe, que é Acabe e Jezabel. A Bíblia nos declara isso. E no versículo 4, fala-nos de um outro rei, que é chamado Mesa. É o rei dos Moabitas. Esse rei dos Moabitas, né, ele pagava tributo, impostos para Jorão, para o rei de Israel. Por que isso? Por que ele pagava esses tributos, né? Porque antigamente era assim. A nação mais forte dominava, né, a nação mais fraca. E aí, para não ocorrer de uma destruição naquela nação, né, então a nação se colocava à disposição para pagar impostos e tributos, em troca de não serem destruídos. Mas aqui Mesa, né, esse rei Mesa, ele se rebela, né, depois que Acabe morreu, que o filho de Acabe, que é Acazia, né, reina. Acazia, ele tem uma morte assim horrível, né, porque Acazia, depois de Acabe, né, Acazia, ele tomou a queda, e com essa queda ele fica doente, ele fica acamado, e ele, em vez de consultar o Senhor, ele vai consultar os deuses de Baal, né, vai consultar Baal. E isso Eliseu fica sabendo, e ele manda chamar Eliseu depois, mas Eliseu diz assim: porventura não há profeta em Israel, né? Não há Deus em Israel para que você vá consultar Baal? E ali, usado por Deus, Eliseu vai dizer, né, por esse mesmo você não levantará da cama. E ali ele morreu. E seu irmão Jorão, que é esse agora do texto, né, de 2 de Reis, capítulo 3, que ele reina. Então, quando Mesa, né, o Acabe, ele fez uma aliança com Acabe de pagar tributos, Acabe morre. Então ele se rebela, ele não quer mais pagar tributo. O que é que Jorão faz? Jorão vai e envia uma carta uma mensagem para Josafá,
perguntando a Josafá se Josafá vai com ele para a guerra contra os moabitas. E Josafá prontamente se coloca à disposição para ir. Ele até diz, né? Eu subirei sim com você, porque o seu povo é o meu povo, os meus cavalos são como os teus cavalos, né? E ele faz uma pergunta, por onde que nós iremos? E o rei Jorão, ele diz, pelo deserto de Edom. Então, eles chamam o rei de Edom e eles seguem, né, para invadir, para destruir o rei dos Moabitas. Porém, querido, acontece algo aqui que nos chama a atenção. A palavra de Deus diz no versículo 9 o seguinte: e partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Sabe que no deserto não se encontra água, a não ser que leve uma provisão. Mas quanto mais tempo se leva no deserto, essa provisão ela vai ter um fim e a pessoa vai ficar vulnerável ali naquele deserto. Foi o que aconteceu, né? E quando isso aconteceu, o rei de Israel, ele ele na verdade culpa a Deus. Ele fala que o Senhor o levou para morrer ali, para entregar nas mãos dos moabitas, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Ele tomou uma decisão, mas ele não procurou saber de Deus se verdadeiramente era isso que o Senhor queria, se era para eles irem ou não. É um perigo nós tomarmos decisões sem primeiro consultar ao Senhor. É necessário consultar ao nosso Deus. E quando nós lemos esse texto, em nenhum momento nós vamos ver Jorão e Josafá consultando, principalmente Josafá. Por quê? Porque Jorão já estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mas Josafá não. O rei de Judá era temente ao Senhor, mas ele já havia feito uma aliança com o pai de Jorão, que é Acabe, e continuou com essa aliança. Então, como Jorão chama ele, Josafá vai dizer, não, eu vou, porque ele já tinha feito uma aliança. Sabe, queridos? E ali eles foram sem consultar o Senhor, se iria ou não. Eu me lembro de Davi. Davi, antes de ir para a guerra, ele consultava o Senhor. E aí? Você tem o hábito de consultar o Senhor nas suas decisões? Você tem o hábito de colocar no altar do Senhor os seus planos, seus projetos e pedir? Eu me lembrei agora de um texto de Tiago, né? Que muitas das vezes nós dizemos, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou em tal lugar. Mas o que devemos fazer, o apóstolo Tiago nas cartas nos diz, se Deus quiser. E aí esse texto, ele remete a isso, a nós nos atentarmos para os nossos planos e colocar no altar do Senhor e saber qual é o plano de Deus para nós, e não nós determinarmos o nosso plano. E o que aconteceu isso aqui? Eles não buscaram a Deus. E Josafá faz uma pergunta no versículo 11. Não há aqui algum profeta do Senhor que consultemos ao Senhor por ele? Então aqui já começa agora um contribuidor para o milagre. Porque se ele não fizesse essa pergunta, eles iam ser destruídos ali. Ou pela seca realmente no deserto, o calor do dia, o frio da noite, a falta de alimentação, a falta de água, né? Desidratados, eles iam perecer, ficar vulnerável para que o inimigo atacasse. Mas já começou o milagre, Deus usando o instrumento. Deus quer usar você. Deus quer me usar. Deus tem prazer em nos usar como instrumentos poderosos na mão dele. Tem situação que você está visualizando, você está ouvindo, e Deus está ministrando teu coração. Quero dizer, não fique receoso, não fique com medo, porque vem de Deus ao teu coração para passar para a pessoa que precisa de uma saída, precisa de um escape do Senhor. Então Josafá já faz essa pergunta. Não há aqui algum profeta
do Senhor, porque ele sabia, né, que Acabe já tinha essa inclinação e seus filhos também. Tanto é que Acasias, antes de morrer, mandou os servos ir consultar quem? E buscar quem? Baal. Então Josafá fez essa pergunta: não tem um profeta do Senhor para nós consultarmos a ele? Né? Então, queridos e queridas que está a nos ouvir, né, quando nós não buscamos direção divina para os nossos projetos, né, os nossos planos, quando nós não consultamos o Senhor, haverá consequências. E não devemos culpar Deus, porque muitas vezes nós dizemos: não, é Deus que não me desamparou, é Deus que não está olhando para mim, é Deus que não está me ouvindo. Não. A Bíblia diz de que se queixa um homem vivente dos seus próprios pecados. Somos nós que nos precipitamos e tomamos decisões erradas, ou mesmo aquela decisão não é errada, mas é fora do tempo. Não foi o momento de Deus para agirmos e nós nos precipitamos nela. Então precisamos ter cautela, precisamos pedir ao Senhor nas nossas orações: Senhor, me dê prudência, Senhor, me dê sabedoria, me faz sensível à voz do Teu Espírito Santo. Não me deixe ser impulsionado por pressão. Às vezes a pressão, talvez Josafá foi pressionado aqui: não, você tem que ir, você fez uma aliança. Ele tomou essa decisão. Agora, essa pergunta me chama a atenção de Josafá para Jorão, dizendo assim, né? Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor? Será que ele não poderia fazer essa pergunta antes de saírem para a guerra? Antes de ir para a batalha? E não diante de uma situação que aparentemente parece nem ter saída, porque é 7 dias. A palavra de Deus nos diz aqui que eles estavam caminhando no deserto, rodeando e marchando 7 dias. Não somente eles, como os seus cavalos, né? Os seus exércitos e os cavalos, os gados. Iam todos perecer. Se não for a intervenção divina, nós perecemos diante daquilo que nós realizamos, nós fazemos, que não é a vontade do Senhor, que não foi a permissão de Deus para que nós viemos fazer. Então eu quero deixar um conselho aqui: consulte ao Senhor tudo que você projeta fazer. Aquilo que vem ao teu coração, consulte ao Senhor. Senhor, é isso mesmo. Senhor, fale comigo. E Deus responde, queridos. Porque a oração ela é um diálogo nós com Deus. Não é monólogo. Não é somente nós falando e Deus se calando. Não, tem um momento que Deus se cala assim, mas logo após vai vir uma resposta. Sim ou não, mas vai vir uma resposta. Deus nos fará saber. Porque a tua palavra diz, né? A palavra do Senhor nos diz que se nós clamarmos, o Senhor nos ouvirá. Né? O Salmo 90, versículo 6, diz isso: é aquele que fez o ouvido, porventura não ouvirá. Aquele que fez os olhos, porventura não está vendo. Então Deus ouve, Deus vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí, Jorão, né? Os servos, na verdade, né? A Bíblia diz aqui no versículo 11. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Outro contribuinte. Olha, irmãos, queridos ouvintes, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, sabe, o milagre, quando ele acontece, se nós formos olhar para trás, depois que nós, né, presenciamos o milagre, vivenciamos o milagre, nós vamos perceber que antes de chegar a nós o milagre, Deus usou muitas pessoas. Deus usou muitas pessoas. Eu tenho testemunhos assim maravilhosos de milagres que Deus aconteceu, Deus usando pessoas, queridos. Então, ore ao Senhor, creia nisso, Ele vai levantar. E como eu sempre digo, Hebreus 7:7, o menor será abençoado pelo maior. Deus vai levantar quem tem para abençoar quem não tem.
E mesmo se Deus não levantar ninguém, Ele é poderoso para Ele mesmo, diretamente do trono da graça dEle, como nós vamos ver aqui. Foi Deus que fez um milagre aqui, foi diretamente. Agora, o Senhor usou os teus servos para proferir a palavra, para declarar a palavra, e ela aconteceu. Palavras proféticas a gente vê aqui, direção divina a gente vê aqui, pessoas disponíveis, sensíveis à voz do Senhor, pessoas com o coração voltados para abençoar, para servir. Eliseu mesmo, a palavra de Deus diz que ele servia Elias, ele era um servo, ele era um companheiro, ele era um amigo, ele foi discípulo de Elias, né? E ele passou a ser o sucessor. Por quê? Primeiro foi o quê? Um histórico. Ele serviu. Ele se colocou em prontidão. Então se coloque em prontidão para Deus te usar. Deixe Deus te usar. Diga: usa-me, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu quero ser contribuidora para o milagre. Então os servos responderam: sim, tem Eliseu. Tem Eliseu, aqui próximo tem Eliseu. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a Eliseu. Foi ao encontro de Eliseu. E a palavra de Deus diz: quando Eliseu, eles se aproximaram de Eliseu, Eliseu olhou Jorão, e Eliseu falou assim para Jorão: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas de sua mãe. Quem era o pai dele? Acabe. Quem era a mãe? Jezabel. Que era, se lembra dos 450 profetas de Baal que Elias matou lá no Monte Carmelo? Então eram pessoas idólatras, pessoas que não deram ouvido à voz de Deus, e assim o filho herdou isso. Irmãos, nós podemos dizer, se queremos ou não, determinar isso. Se queremos ou não, nós temos escolhas, essa é a palavra. Se queremos ou não herdar dos nossos pais aquilo que eles faziam, a atitude de vida, o estilo de vida deles, se condiz ou não com o Senhor. E nós podemos escolher: não, eu vou fazer diferente, eu vou agradar a Deus. Ele poderia fazer diferente. Nós temos história de reis que escolheram fazer diferente dos seus pais, como o rei Ezequias fez diferente do seu pai. Então nós podemos isso, não herdar as coisas erradas, sabe, queridos? Então Eliseu deixou ser usado por Deus aqui. E aí falou para Jorão sobre isso. Não, ele diz: o Senhor chamou estes 3 reis, né? Jorão falou, para entregar nas mãos do Moabita. Mas não foi isso. Não foi isso. O Senhor nos chamou. Foi eles que tomaram a decisão de si próprio. Eles tomaram a decisão. E as consequências desfavoráveis, as consequências levando em risco a vida, aí acusa a Deus. Mas de que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Não é verdade? Dos seus próprios pecados. Então a palavra de Deus diz que quando Eliseu, ele chega, ele diz com respeito a Josafá, o rei de Judá, né? Em consideração a Josafá, então ele mandou trazer um tangedor. Traze-me um tangedor. Olha, queridos, entra aqui agora mais um contribuidor do milagre. Primeiro foi Josafá, depois foi os servos do rei. Entra Eliseu e agora um tangedor, um tocador de harpa, um tocador de instrumentos. Por isso que é bom nós adorarmos ao Senhor. Quando nós adoramos, milagres acontecem. Aí eu me lembro de Paulo e Silas na prisão. Eles oravam e cantavam. Aqui nós estamos orando, nós vamos orar, mas eu quero dizer: louve, louve, louve ao Senhor. Porque quando estamos louvando ao Senhor, muralhas caem,
a terremoto santo, aquilo que não veio de Deus, que se levantou contra nós, que ergueu diante de nós, cairá por terra em nome de Jesus. Adore ao Senhor, independente das circunstâncias que você está passando. Amém, queridos? Amém? Então, Eliseu disse, ó, tragam-me um tangedor. E trouxeram um tangedor. E quando o tangedor estava ali, ó, tocando o instrumento, adorando ao Senhor, né? Deus habita em meio ao louvor. Então, enquanto estava ali, ó, o louvor, ele faz um trono de adoração para o Senhor, um trono para o Senhor. Adore, sempre esteja com o coração aberto, adorando, glorificando, exaltando ao único que é digno. Então, no momento que o tangedor, ele estava ali, ó, adorando, glorificando ao Senhor, aí a palavra de Deus veio para Eliseu. Aleluia. A Bíblia diz aqui no versículo 15, ora, pois, trazei-me o tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E agora Eliseu vai lançar a palavra profética. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Faça nesse deserto, cavem aí, faça as covas aí. E não é pouca não, façam muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, os vossos gados e os vossos animais. Eu gosto de Lucas 6,38. Dai ser-vos a dado, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos deleitará no vosso regaço, porque com a mesma medida que medis, vós será medidos. Faça pouco, ou não façam pouco, mas sim muitos vales, muitos vales. E ali, queridos, eles cavaram, os servos, talvez o exército. Olha quanto contribuidores nesse texto para que o milagre aconteça. Josafá sozinho não faria isso. Josafá, que é o rei de Judá, jamais ele conseguiria. Era a única coluna forte que estava ali, coluna espiritual. Talvez seja você a coluna espiritual, mas eu quero dizer, você sozinho não consegue. Esteja atento para as pessoas que o Espírito Santo de Deus vai se aproximar de você. Esteja atento para que você possa ser usado por Deus, ou então sensível à voz das pessoas que Deus há de usar para te aconselhar. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se firmará os projetos. Aonde não há conselhos, os projetos são frustrados. Dê ouvido. Tem uma live que eu ministrei sobre a menina ali na casa de Naamã, que o milagre de Naamã começou a partir do momento que ele deu ouvido. Não foi quando ele chegou no Rio Jordão. Foi a partir do momento que ele ouviu a mensagem através daquela menina que ele tinha levado e colocou como escrava na casa dele para cuidar da esposa dele. Então, queridos, eles deram ouvidos aqui. Era uma coisa impossível de acontecer. Deserto não existe chuva. Em deserto não tem água. E por mais que cavasse, creio eu, não ia encontrar poços. Seria difícil encontrar um poço. Na verdade, já é difícil você cavar em deserto, porque a terra o terreno é ressequíssimo. E tem muitos desertos que é só areal. Eu não sei qual foi o tipo desse deserto que eles estavam. Mas uma coisa é certa, a água ali só numa intervenção divina. Eles morreriam ali de sede. Para eles ali não tinha mais saída. Quantas vezes você pensa nisso? Quantas vezes ao olhar para uma situação que não seja a sua, mas de um vizinho, de um amigo, de um irmão, você olha assim, não tem mais solução. Eu quero dizer que com Deus tem, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus do sobrenatural. Ele faz, como diz um louvor, né? Ele faz caminho no deserto. E não é só o louvor não, queridos.
Eu me lembro agora, está lá escrito em Isaías 43, versículo 18 e 19, diz: não vos lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, porventura não a percebeis, eis que porei caminho no deserto e rios em terra seca. É Ele que vai mandar água, haverá água nesse deserto. Diga aí para o teu irmão que está agora lendo a sua mensagem, fale aí: haverá água nesse deserto, haverá água. Se é você que está passando no deserto, você diz: haverá água nesse deserto. Haverá sim, eu creio nisso. Em nome de Jesus, o Senhor vai mandar água. Água simboliza a vida, irmãos. Sem água, não somente o ser humano, como a natureza. Olha, lembra de uma passagem, né? Que o profeta Elias, que profetizou para não chover em Samaria. Você já leu esse texto? Que destruição total. Nem orvalho, nem chuva, nada, houve seca. Não havia plantação, não havia alimentação. Chegou até um ponto, né, de uma mãe, duas mães, né, entrarem em acordo de matar o filho para comer. No dia seguinte, a outra ter que matar para comer. Certo? Quando foi falar para o rei até rasgou a sua roupa. Então é isso, queridos. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus do sobrenatural. A água faz florescer, renova a terra, haverá renovo nessa situação, haverá transformação, haverá mudança, haverá coisas novas. Creia tão somente nisso, creia nisso, em nome de Jesus. E abrindo parênteses, né, sobre o versículo que eu falei de que Deus ouve, é o Salmo 94, né, o versículo 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Fecha parênteses. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E o versículo 18 diz assim, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes da água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Deus está dizendo assim: ó, o que eu vou fazer? Mandar água é pouco. É como eu falei, vou repetir Lucas 6,38, a medida do Senhor é sacudida, recalcada. Eu quero dizer que Deus vai fazer milagre e não vai parar por aí, vai seguir mais. Você que já tem presenciado, vivenciado o milagre, eu quero dizer, seguirá mais. Declare isso na sua vida, profetize isso. Lá em Apocalipse diz: importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, tribos, línguas. Sabe, queridos? Então, diga isso, né? Seguirá mais milagres na minha vida. Seguirá mais milagres na minha vida. Fale isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que vai seguir milagre na minha vida, na minha família, no meu ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos. Seguirá mais milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. E Deus diz assim: é pouco, Josafá, é pouco, Jorão, para você saber que eu sou Deus. É como se Deus estivesse dizendo isso. Enquanto você vai atrás de Baal, que não faz nada, existe um Deus vivo. Nosso Deus é Deus vivo, é Deus que faz. E o agir de Deus é tão maravilhoso, tão lindo, como diz o louvor, irmãos, que Ele pode usar as pessoas, mas Ele diretamente vai fazer esse milagre. Aqui Ele usou as pessoas, mas o poder veio dEle. A conclusão do milagre, essa é a palavra, vem do Senhor. Você só é contribuinte, não sou eu, não é você que iremos realizar milagre. Nós, o ser humano, não realiza milagre nenhum.
Somos apenas canais, somos cooperadores, contribuintes para o milagre. Somos a ponte, como diz um pregador, para que o Senhor Jesus passe por ela e chegue a outras vidas, às outras pessoas, a outras nações. Existem pessoas que vão fazer viagem para o exterior, mas não é para um passeio, não é para um turismo. Pensa você que é para um turismo, mas eu quero dizer para você, você vai porque o Senhor está abrindo essa porta para que você venha ser um contribuidor, uma contribuidora de milagres na vida de outra pessoa. Mas por que o Senhor vai fazer isso? Porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado. O milagre é para manifestar o poder de Deus, para que Ele seja conhecido e reconhecido. O rei de Edom e o rei de Israel estava ali reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvamos ao Senhor por isso. Bendizemos a Ele por isso. Aleluia, Jesus. Obrigado por ter um Deus tão poderoso. Um Deus que guerreia por nós. Então isso é pouco. Diga aí para o teu, eu quero ficar nessa palavra aqui um pouquinho. O versículo 18, não, vou ler o 17 e o 18. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. A bênção quando vir vai vir tantas, que você vai distribuir, que você vai compartilhar. Por que Deus vai nos abençoar? Para nós compartilharmos. De graça recebeste, de graça deste. Lembre disso. Quando Deus te abençoar, compartilhe a bênção para outras pessoas. Não foi assim quando Pedro estava no mar, né? Que o Senhor manda ele jogar a rede para o outro lado. Que ele joga, veio tantos grandes peixes, a palavra de Deus diz que quase a rede ia se romper, e ele grita para os outros barcos que estavam ao redor para ajudar, e ali compartilhou peixes para todos os barcos. 150 grandes peixes. É isso que Deus vai fazer. Ele vai abençoar você. Ele vai fazer milagre na sua vida para você compartilhar. Você vai compartilhar contando, a fé daquela pessoa vai crescer e aquela pessoa vai também vivenciar o milagre. Ele vai te abençoar de forma material também. E aí você vai compartilhar para aquele necessitado. Ele abrirá portas de emprego. Você vai ter umas boas condições financeiras para abençoar outro. O Senhor vai te levantar como atalaia para pregar o evangelho, vai te encher da palavra dele, para você compartilhar e levar vida e salvação para outra pessoa. Deus tem um meio, o meio do Senhor é multiforme. Ele é multiforme para operar. Foge além da nossa compreensão. Como chegaria naquele deserto? Águas, já que não vai chover. Foge da compreensão humana. Não, para ter água aqui nesse vale, nesse deserto, a não ser que cavando saia água, né? Ou então que venha chuva. Qual é a outra maneira? Olha, é como uma pastora, né? Ela fala, milagres não se explica. Nós vivemos ele. Não tem como explicar de que forma vem. Mas o Senhor disse aqui. O Senhor falou que vai vir água. Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água. Não é pouca não. Quando Deus mandar não vai ser pouco não. Prepare o celeiro. Prepare seu coração. Prepare a sua vida. O Senhor vai fazer milagre. Você crê nisso? Você que está aqui me ouvindo, você que está me acompanhando, você inscrito no canal, você que recebeu, né, esse link, você que entrou, eu quero dizer a você, os milagres não serão poucos, porque o Senhor não é mesquinha, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é abundante, Ele tem prazer em nos abençoar. E olha, queridos, se nós pararmos para refletir, eles nem mereciam, assim como nós não merecemos. Por quê? Porque eles não consultaram o Senhor antes. Olha como Deus é misericordioso.
Uma citação é até de um professor Givanildo, ele vai falar isso. Quem não ora antes, com certeza vai orar depois. Eles não consultaram antes, eles tiveram que consultar depois. Eles poderiam, estar a escape disso. Quantas vezes a gente sofre consequências por precipitação, que eu falei aqui? Quantas vezes? Poderíamos evitar sofrimentos se nós consultássemos a Deus. Aí me lembrei de Sara, quando deu Agar para estar com Abraão, deitar com Abraão para ter um filho. Precipitou-se e aí veio as consequências. Mas Deus é misericordioso. O Senhor misericordioso, não fique triste, há uma saída. E a saída que nós temos é recorrer ao Senhor. Há uma saída para aqueles que estão vivendo em situação desfavoráveis, decorrentes a atitudes erradas como eles. Eles tomaram atitudes erradas, mas há uma saída. E qual é essa saída? Fazer o que eles fizeram. Recorrer ao Senhor, que é misericordioso, cheio de graça, de bondade. Ele é longânimo e se compadecerá de nós. O Senhor se compadeceu. O Senhor ouviu o clamor. O Senhor atendeu à necessidade. Ele vai atender às nossas necessidades. E qual foi o resultado disso? No versículo 20, sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares. E eu quero dizer outra coisa para você. Enquanto o milagre não chega, adore ao Senhor, se oferte ao Senhor, se entregue ao Senhor, sirva ao Senhor, esteja nos pés do Senhor, porque vai acontecer milagre. E aqui, pela manhã, eles estavam oferecendo a oferta de manjares. Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra encheu de água. Como explicar isso? A água estava vindo, estava descendo. Começou a chegar ali no deserto. E foi enchendo aqueles vales que foram feitos. Por isso que ele disse, façam muito, irmãos. A nossa expectativa não seja pequena diante do nosso Deus tão grande. O que você pede não seja tão pequeno diante de um Deus tão grande. Não pense você que se pedir coisas assim, Deus não vai agir, não. Que Deus não tem limite. Limitado sou eu e você. A gente que duvida. Nós que somos incrédulos. Por isso que Jesus falou para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Creia. Precisamos crer no sobrenatural. E aqui diz assim, a terra se encheu de água. E agora os moabitas souberam que eles estavam no deserto. Então eles subiram para atacar. Mas quando eles chegaram lá, diz a palavra do Senhor aqui, e levantando-se de madrugada, os moabitas, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele, as águas vermelhas como sangue. Quando os moabitas olharam aonde eles estavam, nos olhos deles eles enxergaram não água, mas sangue. E qual foi o entendimento disso? O que eles disseram no versículo 23. Isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Ou seja, ele está dizendo, eles mesmos se destruíram. Se lembra daquela guerra, até foi com Josafá, que vinha uma grande multidão, e ali aquela multidão, uns se levantaram contra o outro mesmo, se destruíram. Quando Josafá chegou, já estavam todos cadáveres, Josafá só pegou os despojos. Então os moabitas pensou isso. Eles tiveram esse entendimento errado. Não, eles se destruíram entre si. Aí só tem sangue, vamos lá descer, pegar a presa, pegar os despojos. Mas eles foram surpreendidos. Que chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda os feriram nas suas terras. Eles chegaram lá na terra dos moabitas, ferindo ali também todos os moabitas. E o que é que eles fizeram? E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, entulharam e taparam todas as fontes de água, cortaram todas as árvores, conforme a palavra do profeta, até que só em Que Aresete, como diz aqui o versículo, deixaram ficar as pedras.
mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Aleluia. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 600 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. É Deus, queridos. É Deus. Você crê nisso? Que o Senhor, Ele é poderoso para agir. É o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, que está conosco. Então nós iremos orar. Mas eu quero deixar um conselho aqui. Antes de você executar qualquer projeto, consulte a Deus. Outra coisa, diante dos nossos erros, não devemos culpar Deus. Independente da situação, talvez você esteja vivendo a situação porque você realizou um projeto sem consultar a Deus. Você está em uma situação difícil, você não encontra saída como foi eles. Mas eu quero dizer a você, busque a Deus, Ele está sempre disponível para realizar milagres. Amém? Você crê nisso? Vamos orar agora? Vamos finalizar orando em nome de Jesus? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, Senhor grande e poderoso, Deus incomparável. Sim, Senhor, Tu és o Deus que age de uma forma sobrenatural. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra e nós tomamos posse dela, porque assim como o Senhor atentou para a aflição daqueles 3 reis, daqueles exércitos, dos animais, porque está escrito, o profeta Eliseu disse, encham muitos, não poucos covas, cavem, não poucas covas, muitas, porque vai beber vocês, vão beber os seus exércitos, seus homens, seus guerreiros, vão beber os animais. Então o Senhor se importa com a sua criação. O Senhor não abandona a sua criação. Tu és o Deus presente nas nossas vidas, Senhor. O Senhor preserva a sua criação. O Senhor, Deus, está presente conosco. O Senhor nos atende, Senhor. Deus, nesse momento nós queremos pedir perdão por decisões erradas, precipitadas. Pedimos perdão por nós não consultarmos o Senhor antes, Senhor. Pelo contrário, ir adiante do Senhor. Mas hoje nós reconhecemos as nossas falhas e clamamos por socorro, clamamos para que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, e que o Senhor faça um milagre. Ah, Senhor Jesus, abre caminhos nesse deserto. Envia água seca, água nessa terra seca. Opera na vida dessa pessoa, meu Pai. Quero apresentar agora essa pessoa que ora comigo. Quero apresentar agora as petições que estão sendo colocadas. Senhor, quero apresentar a Ti, Senhor, os pedidos de oração agora. E pedir ao Senhor, Deus, faz acontecer milagre. Senhor, nós pedimos perdão porque de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Verdadeiramente somos falhos, erramos, nos precipitamos, tomamos decisões de acordo com o desejo da nossa alma, Senhor. Mas não de acordo à Tua vontade. Mas, Senhor, ser servido de nos ajudar. Ser servido de nos ajudar. E socorre-nos, meu Pai. Ó Senhor, sei que o Senhor fará muito mais além do que nós pedimos, porque acabamos de ler. Eles pediram água e o Senhor disse, isso é pouco para mim, o que você está pedindo é pouco, eu vou dar mais. Me lembrei agora de Salomão. Salomão só pediu, Senhor, sabedoria. Mas o Senhor, é como dissesse assim para Salomão, Salomão, isso é pouco, eu vou te dar muito mais, eu vou te dar riqueza. Deus tem poder de te dar mais além do que você está pedindo hoje, minha irmã, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus. Só basta tão somente crer, só basta tão somente buscar Ele. Há uma saída. Talvez você diga, não tem jeito, eu que fiz tudo errado, eu estou colhendo essa plantação errada. Sim, porque no que nós plantamos é isso que nós colhemos, mas Deus é misericordioso para nos dar graça durante essa colheita e mudar a história da nossa vida. Houve uma mudança aqui, o nome de Deus foi glorificado. O rei de Edom reconheceu Deus, a sua nação reconheceu Deus.
E Israel reconheceu que só o Senhor é Deus. Eu creio que a partir daquele momento eles voltaram a buscar, porque tinham se afastado de Deus. Tinha ido atrás de ídolos. Mas o Senhor é Deus que Ele se compadece, sempre nos chama de volta, sempre nos dá oportunidade, sempre nos dá outra chance. Ele está nos dando chance neste momento, dando mais uma chance neste momento. Voltemos-nos para Deus, clamemos ao Senhor, e tudo a partir de hoje que nós venhamos a fazer, vamos consultar o Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor e Ele nos dará a direção que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós tomamos posse. E eu sei que haverá um sobrenatural nas nossas vidas. Agora, Senhor, quero apresentar as vidas que se colocaram à disposição para que o Senhor tome-as nas tuas mãos e use como instrumento poderoso. Diga comigo, diga: Senhor, eis-me aqui, faz de mim instrumento poderoso nas tuas mãos. Senhor, usa, Senhor, os meus lábios, Senhor, em nome de Jesus, para que as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras de cura, palavras de restauração, como foi com Eliseu. Palavras, Senhor, de edificação, palavras de vida e não de morte. Senhor, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, para estar em prontidão, disponível quando o Senhor chamar, porque Eliseu poderia ficar lá e não falar nada e dizer: não vou atender. Mas mesmo diante, Senhor, de uma concepção, Senhor, que nós venhamos ter do outro, Senhor, desfavorável, nós possamos entender que o Senhor ama a todos, o Senhor não despreza mesmo diante de falhas, porque Jorão falhou, mas o Senhor foi misericordioso para com Jorão. O Senhor foi misericordioso para com Josafá, que sendo servo de Deus deveria consultá-lo antes de sair. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós e ser misericordioso com todos aqueles que buscam ao Senhor. Por misericórdia, sara, Senhor. Por misericórdia, cura aqueles que estão enfermos, as pessoas enfermas que estão sendo apresentadas, as pessoas que estão acorrentadas nas drogas, nos vícios. Senhor, as pessoas que estão desesperadas, pessoas que não encontram portas abertas, não têm saída diante de uma situação que aparentemente parece ser impossível, como foi esse texto, Senhor. Senhor, estende as tuas mãos para curar, estende as tuas mãos para libertar, estende as tuas mãos para salvar, estende as tuas mãos para operar milagre, em nome de Jesus. E agora, queridos, vamos encerrar deixando ser usado por Deus. Haverá milagre na sua vida. Haverá milagre na minha casa, na minha família, diga isso. Haverá milagre no setor do meu trabalho, na empresa onde eu trabalho. Você que é empreendedor, haverá milagre. Haverá milagre na minha área financeira, haverá milagre na minha área profissional, haverá milagre no ministério. Você líder, você pastor, você missionário, você obreiro da casa do Senhor, deixe Deus te usar no meio do povo dele. Deixe Deus te usar. Diga: eis-me aqui, Senhor, estou em prontidão, disponível para ser usado. Eu sou vaso para ser usado pelo Senhor, vaso do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, que maravilha. Então, você é um contribuidor de milagre a partir de agora. Você que fez essa oração comigo, você é contribuidor de milagres. Aleluia. Louvado, exaltado seja o Senhor para sempre e eternamente. Estamos chegando no final. Quero pedir a você mais uma vez que você que não se inscreveu, se inscreva. Você que se inscreveu, mas esqueceu de ativar o sininho, faça isso agora.
Você que ainda não deu seu like em todos os vídeos e live, é necessário dar o like para que o YouTube entenda que é relevante. E aí ele vai, indicar, ele vai compartilhar também. Aleluia! E é necessário você compartilhar para que o Senhor possa te usar de uma forma maravilhosa na vida de outras pessoas que neste momento não tem uma palavra de Deus e vai receber esse link e vai ser abençoado através da sua vida. Nós vamos agora deixar a bênção sacerdotal e eu quero dizer para você, né? Após, né, a oração, no encerramento, você vai lá no comentário e você conta seu testemunho, né? Como foi que a palavra chegou ao seu coração, né? Como foi que Deus ministrou na sua vida, porque a sua experiência pode edificar outras pessoas. Dê o feedback, estou esperando, tá bom? E eu conto com você de hoje a 8, todas as segundas às 20 horas. Nós estaremos aqui de volta. E também eu espero você, né? Quarta-feira, às 6 da manhã. E sexta-feira, às 0 hora. Amém? De sexta para sábado, nós vamos entrar no sábado orando. Tá bom, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Você que recebe, diz amém, amém. Fica na paz. Amém? Deus abençoe.